E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, e a gente vai discutir sobre a reforma ministerial que o governo está encaminhando agora, com direito à muito provável demissão da atual ministra dos Esportes, né? Demissão essa que foi praticamente consolidada no dia de ontem, mas ainda não é uma certeza absoluta. Talvez agora, ainda antes do feriado, a gente já tenha aí mais detalhes se Ana Moser vai ou não vai deixar o seu cargo, certo? Tem mais troca aí possível. Gente, a ideia aqui é dar uma analisada geral em como que tá, como que estão os ministérios do Lula, principalmente do ponto de vista de negociação política, e entender até que ponto ele não está se entregando em excesso para as legendas do Centrão, né? E isso aí vai do julgamento de cada um, e eu vou usar como referência aqui também um pouco o comparativo com governos anteriores para vocês, certo? Olha, quando começou a gestão, o Lula teve uma política muito clara na construção do seu ministério. Eu vou pegar as principais pastas e vou deixar com pessoas que eu confio e que eu considero hábeis tecnicamente para ocupá-las, né? Ele deu muitos ministérios para integrantes do PT, muitos ministérios, natural, o partido dele, e eu até fiz um vídeo sobre isso no dia 8 de janeiro desse ano, ingênuo, poucas horas antes de saber que a gente ia ter a invasão na sede dos três poderes, chamado Lula exagerou no número de ministros do PT. E aí eu faço uma análise comparando, né? O Lula entregou isso de ministério pro PT, como que ele agiu nos dois primeiros mandatos, como que a FHC agiu entregando cargo pro PSDB, como que foi com o Bolsonaro, com o Temer, como que é nos países do exterior. Conclusão que eu cheguei, não. Ele entregou ali uma parcela de pastas que bate com o padrão que você tem ao redor do mundo de um presidente eleito, quanto que vai pro partido dele, certo? E tem brigas internas que efetivamente fazem com que o Lula, ó, vou colocar essa pessoa aqui nesse ministério, eu não acho ela mais qualificada, mas ela agrada ali uma corrente do partido ou um diretório específico do partido, né? Isso tem um peso de negociação política, mas de forma geral é uma indicação de cota pessoal, tá? Vou entregar outros ministérios para nomes que são vistos como técnicos, né? Nomes ali que são podem até ser de outros partidos, mas a minha preocupação ela tá mais ligada com a capacidade da pessoa de exercer a função e também com como vai repercutir na sociedade. A gente tem o caso da Marina Silva no meio ambiente, por exemplo, tem o caso da Simone Tebet no planejamento e orçamento, tá? Foi a política adotada por ele. E, ao mesmo tempo, aquela parcelinha ali que vai para integrantes de partidos políticos que ele desejava ter apoio do Congresso. E a decisão foi clara. Centrão, eu negocio pauta a pauta, né? Não vou entregar nenhum ministério por Centrão, nenhum. Mas existem partidos que estão dispostos a me apoiar, que são partidos de tamanho médio, que agem como Centrão, mas não costumam ser classificados como o Centrão de verdade, né? Como ser o centro do Centrão. PSD, MDB e União Brasil. Aí ele deu pro PSD Agricultura e Pecuária, Minas e Energia, Pesca e Agricultura. Deu pro MDB Cidades, Transportes e algum outro que eu esqueci de anotar aqui. Eu ponho na tela. Deu pro União Brasil Turismo, Comunicações e Integração e Desenvolvimento Regional, né? Integração e Desenvolvimento deu pro Valdez Góes, que é do PDT, mas estava na cota do União Brasil. Longa história, não vale a pena entrar aqui. Então eu vou conseguir o apoio desses três partidos. Deu certo? Não, não deu. Não deu certo por dois motivos. Porque o Lula não conseguiu fazer com que esses partidos votassem junto com ele. Não. O MDB e o PSD vá lá, mas o União Brasil esquece, né? Foi uma negociação mal feita, na minha opinião, né? E não há aqui, eu sempre repito, né? Não tem engenharia de obra pronta. Na época, muita gente criticou, né? Não sei ali qual seria a alternativa, mas tava na cara que a coisa não ia dar certo. Eu até manifestei depois, aí num vídeo do dia 11 de abril, né? Caos no União Brasil, Lula não negocia mais com partidos, em que eu coloco basicamente uma coisa. Não basta você entregar cargo para alguém que é do partido. Ainda mais quando você está falando de um partido do União Brasil, que é um partido enorme, que tem gente de todo tipo que não se dá bem. Não. Hoje, cada deputado atua como um microempreendedor individual. Né? Tem grupelhos dentro do União Brasil e dentro de todas as legendas, você tem que agradar cada um desses grupelhos. Dá muito mais trabalho do que era negociar politicamente antes. Né? Um partido não é mais sinal de aglutinação entre os seus membros. Então, ele distribuiu, uma ala do União Brasil ficou com ele, ridícula, e a outra não. E aí faz o quê, né? Deu errado.
Segundo motivo pelo qual deu errado, além dele não conseguir atrair, especialmente União Brasil de verdade, essas três legendas, foi que ele percebeu que não tinha como negociar com Arthur Lira, com o PP, com progressistas, com republicanos, com esses partidos que são do grande centrão de verdade, sem entregar cargo para eles. Sem orçamento secreto é entregar cargo. Tem as emendas ainda, mas não é a mesma coisa. Então tem que distribuir cargo ou não vota nas pautas do governo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, agora tenta ali corrigir, né, remanobrar aí essa estratégia de indicação ministerial, tá? Quando a gente estava lá no início, a situação básica que a gente tinha é de 37 ministérios, sendo que 7 desses ministérios eram órgãos ou secretarias com status de ministério. Estou falando aqui de Casa Civil, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, GSI, Secretaria Geral da Presidência, Comunicação Social, Relações Institucionais. Lula entregou isso tudo basicamente para o PT. Isso é do PT, isso aqui são das pessoas mais próximas. Até porque boa parte desses ministros despacham no próprio Palácio do Planalto. Natural, tá? Ele criou 6 ministérios ligados à área econômica. Esses 6 ministérios ligados à área econômica, ele realmente se preocupou ali em entregar para pessoas de confiança e com um objetivo de modo geral mais técnico. Concorde ou não, né, com o ponto de vista, né, com o que a forma técnica como cada um age. É o caso de Haddad na Fazenda, Previdência com Carlos Lupe, Planejamento e Orçamento com Simone, Desenvolvimento, Indústria e Comércio com Alckmin, Trabalho e Emprego foi pro Luiz Marinho, né, próximo do PT, tem ali uma ideologia, o cara vem do grande ABC, tem muito a ver com a lógica que o PT entende o trabalho e tudo mais, Combate à Fome com Wellington Dias e por aí vai. As megapastas, que são aqueles ministérios assim que qualquer governo no mundo tem, e que até o Javier Milei na Argentina não acabaria com eles, ele procurou também seguir essa linha, né? Saúde, Nízia Trindade, como eu já tinha dito. Educação deu pro Camilo Santana, ex-governador do Ceará, mas pessoa de extrema confiança que o Lula vê ali como sendo uma pessoa competente. Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública para o Flávio Dino, Meio Ambiente e Marina e Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para o Paulo Teixeira. E uma lógica parecida em Ciência, Tecnologia e Inovação que ele deu para Luciana Santos e também no Ministério dos Esportes que ele entregou, né, para nossa finada, aparentemente, infelizmente, Ana Moser, né? Finada no sentido de que vai deixar o governo, né, o finado Ministério dos Esportes, porque o Ministério deixa também de funcionar direito a partir de agora. E qual é o ajuste que vai se fazer agora, né? Um governo que se preocupou, sim, em algum grau, em fazer essa indicação pensando em como essa pessoa vai trabalhar e não em quantos votos eu vou conseguir no Congresso, né? E agora tá sendo obrigado a recuar e a gente ainda tá no nono mês de governo, né? Primeiro, caso dos esportes que eu já citei. Ana Moser sai, provavelmente, entra algum integrante do Progressistas do Arthur Lira. Provavelmente o líder do Progressistas na Câmara, o André Fufuca, tá? O Ministério dos Esportes não é muito desejo do Centrão. O que faz o Centrão querer um ministério? Meu Deus, eu tô muito preocupado em melhorar, né, a questão da prática dos esportes da juventude brasileira. Não, não é. A preocupação do Centrão quando quer um ministério é dinheiro, das suas mais variadas formas, né? Dinheiro que pode ser manejado ali de jeitos que a gente já conhece, e também não, políticas públicas mesmo, mais direcionadas para redutos eleitorais. O Arthur Lira tendo influência no Ministério dos Esportes, destinar verbas do Ministério dos Esportes para um cabo eleitoral meu, lá no meu estado de Alagoas. Essa é a lógica, basicamente. Como esportes não tem muita verba, não é, né? Tem uma grana, tem inclusive as loterias da Caixa, vai, uma parte ali. Não é uma coisa estratosférica. O que eles pretendem fazer é dar uma musculatura para esse ministério. Concentrar parte do orçamento das apostas esportivas, das conhecidas bets, que agora vão começar a ser taxadas, né? Turbinar ele também com secretarias de temas ligados a empreendedorismo e assistência social. Afinal, esportes entram em assistência social. Tem coisa que tá no Ministério da Assistência que você pode jogar para os esportes, dá mais dinheiro. E aí vira mais interessante. Porque o Progressistas queria a saúde. E aí, pelo menos, o Lula bateu na perna e falou, não, saúde, não. Fica com a Nízia, né? Então, o esportes não era suficiente, vamos pilhar este ministério, né? Tem problema aqui ainda, porque, por exemplo, a coisa das bets tem que passar no Congresso. E o governo falou, olha, tá, a gente dá esportes para vocês, mas vocês vão ter que negociar no Congresso para que o dinheiro das bets não fique na Fazenda e fique nos esportes. Aí o PP não quer, né? O que não precisa nem comentar o quão absurdo que é. Além da própria necessidade de troca, dessa própria chantagem toda. Bom,
Veremos se o dinheiro das bets e as secretarias vão fazer com que o Progressistas acabe querendo de verdade, se o Lula vai estar disposto do desgaste de demitir a Ana, certo? Quando a gente vai para a segunda troca que pode acontecer, essa talvez fique para a próxima semana, é com relação à entrada do Republicanos, que seria a indicação do Silvio Costa Filho para o Ministério de Portos e Aeroportos. Quem que tá no Ministério de Portos e Aeroportos? O Márcio França. É cota do PSB e cota pessoal do Lula também, né, por ter sido cabo eleitoral recentemente na eleição do ano passado. Foi o candidato assinador do Lula no estado de São Paulo. O Márcio França não quer largar a mão. O Márcio França ele é muito influente na Baixada Santista, quer ser o reduto eleitoral, ser o reduto político. Ele foi prefeito da cidade de São Vicente por 2 mandatos, né? Então o Márcio França tem o Porto de Santos ali, tudo isso que tá no escopo dele, não quer abrir mão. Né? Aí o Lula falou, mas eu posso te dar o Ministério da Indústria e Comércio que tá com o Alckmin. Que o Alckmin foi colocado ali numa solução improvisada porque tava difícil de achar alguém técnico e apto para aceitar o ministério. Foi complicado. Mas o Alckmin tomou gosto pela coisa. O Alckmin não quer ceder o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E o Márcio França também ainda prefere Portos e Aeroportos. Os dois são do PSB, então tem a briga interna, tem a pressão do PSB. Calma, a gente quer 2 pastas, a gente não quer ficar só com uma. Então, tá um burburinho, né? O Lula vai desagradar provavelmente em algum grau aí o Márcio França. A questão é desagradar no menor grau possível. Se estuda uma solução que é criar uma 38ª pasta, que é o Ministério de Micro e Pequenas Empresas, e dá para o Márcio França. Ele não se dá por satisfeito. Outra opção é indicar para o França o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é chefiado pela Luciana Santos, do PCdoB, né? Gente, a solução que se procura agora é uma solução certamente menos pior para o país do que era desejo do Centrão, né? Mas também é o mínimo que se espera. Que era, queremos, o PP quer a saúde, né? E o republicano ficaria com o desenvolvimento social, que é responsável pelo Bolsa Família e tudo mais. Né? Como não? Então não, a gente dá o esportes e a gente te dá portos e aeroportos. E olha que não é para votar junto em tudo. É para ter um pouquinho mais de boa vontade. Somado a isso, e a questão, só para deixar claro, o desenvolvimento social Lula não quis dar por causa do Bolsa Família. Pode ser que ainda se arrume uma solução por aí, você tira o Bolsa Família do ministério, né? E aí demite o Wellington Dias. Só que seria uma confusão, né? Porque se, por exemplo, fosse pro PP ou progressistas ou republicanos o Ministério do Desenvolvimento Social, você tinha ali o nome do progressista desagradaria o Wellington Dias, porque ele é rival do senador Ciro Nogueira, lá do Piauí. É o maior rival político, né, do Wellington Dias. Então iria pro partido do Ciro Nogueira. Fica uma situação bastante complicada, né, se não fosse pro próprio Ciro Nogueira ou alguém muito próximo a ele. O Wellington também não quer ceder e o Lula tem que lidar ali com as brigas internas. Até que ponto isso tá certo, né, do ponto de vista de negociação política? O governo sim precisa negociar e isso é política. Mas a gente tem uma particularidade aqui no Brasil que é a existência desse bloco chamado Centrão. É a existência desse bloco que trabalha em nome do troca-troca e não é um troca-troca que nem teve um troca-troca na esquerda. O pessoal queria o ministério, né? Eu nem citei aqui os ministérios ligados a direitos humanos. O pessoal queria, né? Tinha interesse, teve divergências internas sobre embarcar no governo e tudo mais. Agora, tinha interesse no governo, no ministério da Aniele Franco, né, no Ministério de Políticas Raciais, né, de Igualdade Racial, no de Povos Indígenas com a Sônia Guajajara, né, assim como você teve outros casos como esse. E é um interesse nobre, que faz parte da troca política, que eu quero gerir essa área porque eu quero aplicar minha política nessa área. É super legítimo. O problema não, eu não quero aplicar minha política nessa área, eu quero mamar nas tetas do ministério, né? Se não cede, não aprova nada. Se cede, aprova. Qual que é o segredo? Qual que é a solução para isso? Tá na medida e na forma. Na minha opinião, a medida está acima do que era esperado, né? E eu sei que foi um governo eleito com uma diferença de 1% do governo Bolsonaro, que não é fácil negociar com Arthur Lira e tudo mais. Mas me parece que assim, porque os dois vão se testando. O Centrão vai testando o governo vai testando o Centrão, né? O Centrão pede um monte, aí o governo oferece menos. Foi o que aconteceu agora. Saúde e desenvolvimento, não. Esportes e portos, sim. Mas na minha opinião, o Centrão, o governo está esbravejando menos diante ao Centrão do que deveria para segurar isso tudo, tá?
E se por um lado isso serve para aprovar coisa no Congresso que é importante para o país agora, e você está trocando. Você está decidindo, olha, eu vou ter um Ministério de Educação, vou ter um Ministério de Saúde, vou ter um Ministério de Justiça e Fazenda e tudo mais. Mas as cidades, ó, pega o dinheiro aí e já era. Não vai ser agora que a gente vai resolver esses problemas que estão ligados ao negócio do Ministério das Cidades. Minas e Energia igual. Em uma grande medida é assim. A gente sabe que é assim, tá? Você não vai ter uma mudança radical, uma melhora radical no Ministério de Minas e Energia, né? Da forma como ele está hoje, assim como não vai ter uma melhora no turismo com a Daniela do Carneiro. Um pouco sempre vai, tem o Freixo ali na... A Daniela Carneiro não, né? Já mudou pro... Esqueci o nome do novo ministro do turismo, perdão, gente. Sabino, né? Assim como tem lá na Embratur no turismo, que ainda tá fazendo um trabalho excelente, na minha opinião. O Marcelo Freixo tá fazendo um trabalho técnico e excelente ali no turismo. Mas você entrega, na prática você entrega a pasta, entrega a causa, entrega os projetos, né? Acaba com eles. E isso pode cobrar mais adiante com escândalos. A gente tá vendo o Juscelino Filho, Comunicações, União Brasil. O Lula não demitiu ele, se deu mal, não conseguiu o voto do União Brasil mais do que conseguiria não tendo demitido o Juscelino, e vai estourando um atrás do outro. Daqui a pouco tem mandado de busca e apreensão na casa do Juscelino, né? Daqui a pouco, espero que o Lula indique um ótimo procurador-geral da República, eventualmente vai ter a abertura ali de uma investigação contra o Juscelino, que tem foro especial e tudo mais, que pode até levá-lo à prisão. Isso não pode ser descartado. Isso é desgaste político igual. Isso diminui a aprovação popular do governo, diminuindo a aprovação popular do governo, aumenta o preço que o Centrão vai cobrar para aprovar determinadas pautas, né? No comparativo, não está muito diferente do que o Lula fez no primeiro e segundo mandato, na minha opinião. Não está diferente do que os governos anteriores fizeram. E eu incluo aí no bolsão o Fernando Henrique Cardoso, o Bolsonaro e o Temer. No sentido de ceder pro Centrão. No final, o Bolsonaro cedeu pro Centrão um nível que ninguém fez. Eu estou me referindo ao começo do mandato, tá? Agora, não está na mesma medida. Tá melhor. Mas, eu acho que depois do susto que a gente passou, a gente tinha que ter uma postura mais agressiva e decisiva do governo na hora de falar com o Centrão, tá? Mas aí é minha opinião e eu não esperava algo melhor também, tá? Deixando claro como acho que vai ser o governo, eu até achei que ia ter ali mais entrega para o Centrão. Não sei se é por excesso de negativismo depois da era Bolsonaro, pode até ser. Mas eu realmente tinha expectativas ainda piores nesse sentido, e não significa que a situação é boa, né? Política para esportes, a gente vai ter bastante problema a partir de agora. Uma pena, vamos torcer para segurar o resto, né? E sim, é papel da sociedade civil cobrar no sentido oposto dessas indicações. Não é papel da sociedade olhar para isso e falar, mas tem que agradar o Centrão. Não, já tem o Centrão falando que tem que me agradar. A sociedade tem que cobrar para não fazer isso. Até porque isso faz o Centrão também olhar e falar, realmente, o governo não vai me distribuir muita coisa porque isso tá pegando muito mal, porque ele tá sendo cobrado pela população em razão disso. Certo? Espero que tenha ficado claro, gente. É um quebra-cabeça muito, muito, muito confuso, tá? Ficou meio monólogozão, assim. Todo vídeo aqui é monólogo, mas ficou meio 1000 informações misturadas. Espero que tenha ajudado a dar alguma luz aí no tema. Abraço e até a próxima.